Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio Martinez. Como é que estão os pastores? Tudo bem? Minha palavra inicial, estamos caminhando. Boa tarde, pastor Kenji, boa tarde, pastor Silvio. Boa tarde. Boa tarde você que está também nos assistindo e nos agraciando com a presença de vocês. O assunto hoje gera um pouquinho de polêmica, né, pastor? Sim. Mas eu vou deixar para o pastor Kenji apresentar o tema. Seja bem-vindo, Deus o abençoe. Boa tarde a todos, que a graça e a paz seja com todos. Motivo de alegria estar novamente de papo com a Bíblia, né? Para poder comentar, tirar algumas dúvidas, né? E conversar a respeito de alguns temas bíblicos, né? E que no mundo secular tem outros, né, segmentos aí que a gente possa, através da palavra de Deus, através da palavra, né, da Bíblia, a gente tirar, né, algumas dúvidas para que a gente possa ter a certeza, né, que a palavra de Deus, ela é infalível. É a verdade. É a verdade. Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez o carinho da sua audiência. E hoje é um dia apropriado para falarmos sobre esse tema, porque choveu mesmo, não é? Nós vimos aqui no estúdio, estou todo pegamos molhado. uma bela de uma chuva e vamos falar sobre o dilúvio, baseados no capítulo 7 de Gênesis, né? Mas eu creio que você já conhece a história do dilúvio, da arca de Noé, né? Mas eu vou em primeiro lugar, vou pedir para o pastor Edson nos contar sobre essa história do dilúvio, para depois entrarmos, então, no nosso bate-papo. O que nós podemos falar é que foi bem molhado, né, pastor? Foi bem Como molhado. hoje, né? Como hoje, né? Mas nós temos no capítulo 7 de Gênesis, nós temos lá alguma coisa logo de início que vai ser bem clara para nós. Diz assim, na minha versão, NVI, Nova Versão Internacional. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Nós, pelo menos na palavra de Deus, diz que o porquê do dilúvio, né? Uhum. Porque o povo estava simplesmente desviado de todo o caminho que pode se imaginar. Quer dizer, Senhor. o mal se multiplicou. Uma corrupção violenta, né? E então, em função disso, o Senhor se entristeceu. Não que ele se arrependeu de fazer o ser humano. Uhum. Muitas vezes na palavra de Deus encontramos a expressão Deus se arrependeu, né? Deus não se arrepende de nada. É que no nosso palavreado, no nosso vocábulo, nas traduções e mesmo em todas elas, não tem uma palavra que a gente possa identificar. Acho que talvez a palavra mais correta seria ele se entristeceu, né? Então, em função disto, como Deus é justo, e a gente entende isso dessa forma, foi o que ele encontrou para que pudesse ajustar aquilo que estava totalmente fora do caminho dele. E ele encontrou Noé, né? Como diz a palavra de Deus, o único justo que ele encontrou juntamente com a sua família. Então, na arca entraram ele, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então foram 8 pessoas que sobreviveram daquela catástrofe, vamos chamar assim, né?
Choveram 40 dias e 40 noites Ininterruptamente. de uma forma copiosa, né? Então, foram tempestades mesmo. E nós já temos visto, em dias atrás, que pouco tempo de chuva, o que já acontece dentro de alguns lugares, né? Então, foram chuvas mesmo. E, além das chuvas, as fontes verteram muito mais água. Em Gênesis, e foi essa primeira chuva que a gente tem a ideia de que aconteceu na humanidade. Então, parece que não chovia antes, Não né? chovia. Como é que a terra, então, era regada? Através de neblina, né? Que saía das fontes. Aliás, tem um texto, né, pastor? Tem um texto. Capítulo 2. Acho que é versículo 6, né? Isso, exatamente. 2:6. 2:6. Na nova versão internacional está assim: todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, brotava água da terra, o vapor, né? O vapor da terra. Então, nós imaginamos, porque desde a criação do mundo, eu tenho a impressão que foi feita uma fonte, lá no céu também foi sendo regimentada. Reservada. Tanto assim, da tempestade que está dita na palavra de Deus que caiu. Abriram as comportas do céu com água, né? E isto fez realmente com que em 40 dias e 40 noites as águas foram subindo. Tem um texto também que fala sobre os 150 dias, né? Porque, na realidade, Noé, eu fiz até uma anotação aqui, porque os dias a gente vai, tem textos que a gente vai... Então, Gênesis 7:12 fala sobre os 40 dias, 40 noites que choveu copiosamente. Gênesis 8, versículo 3, ele vai falar dos 150 dias. Essa a gente pode até, para deixar... Pode ler, vai me ajudando na leitura. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, até o fim de 150 dias, as águas tinham diminuindo. Então, mas isso ainda estava totalmente cheia d'água. Em Gênesis 8:4, vai falar sobre o 17º dia. Pode ajudar. No 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Então, ela pousou não significa que as águas já tinham diminuído suficientemente, né? Em Gênesis 8:5, vai falar sobre 10 meses. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Eu não lembro se existe o texto bíblico, mas do pico mais alto, a água subiu 7 metros acima. Né? Então, depois, nós vamos entrar depois nessa conversa. Versículo 19, né? É o 19, capítulo, né? 7:19. Que vai falar sobre isso. Você pode ler, pastor? Sim, sim. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. 20 também. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Então, dos picos mais altos, 7 metros. Né? Então, acima dos picos. Imagine quanta água tinha ali. Né? Entendi. Gênesis 8:10 e 8:12 é quando Noé solta a pomba, né? Ela volta e depois de 7 dias ele põe de novo e aí ela não volta. Então só aí nós já temos 14 dias mais. E Gênesis 8:14 vai falar do 27º dia e depois fala de 2 meses. Né? É difícil na época de hoje nós avaliarmos a quantidade de dias. Né? Que durou toda a inundação. Desde o começo da chuva até esse final, quando geralmente Noé sai da arca. Né? Então, alguns textos falam em 310 dias, 311 dias, 370 dias, como o pastor Silvio já comentou conosco antes do programa. Existe um cálculo que é feito.
Esse cálculo que é feito, eles tomam por base os 600 anos que Noé tinha. Sim, que está no capítulo 7, 11, né? Que ele tinha 611 anos. 600 anos. 600 anos. E fala lá do mês e os dias também contando. Uhum. Se nós olharmos lá no final, 8:14, se não me falha a memória, vai falar, Noé com 601 anos. Versículo 13. 13, né? Uhum. Vai falar no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Da vida de Noé. E depois já vai dar os dias e meses. Se nós colocarmos isso, subtraindo na conta que é possível fazer, dão ser 310 dias. Quase um ano, né? Quase um ano. Quase que foi realmente... Eles ficaram dentro da arca, então... Exatamente. Com os animais, com aqueles 7 casais que eles se trazem, 7 pares, mais né? um casal dos impuros, né? Uhum. E por que Deus mandou colocar 7 casais dos puros? Animais, né? Animais, né? 7 pares, né? Alimentar, né? Para alimentação dele e para, inclusive, o holocausto. Uhum. Né? Porque, no fim, quando ele sai, Noé faz um sacrifício ali, né? Então, não poderia fazer dos impuros, né? Por isso que é um casal só da linha de impuros, né? E depois Deus lá disse no final, procriam-se. Né? Então nós somos também descendentes de Noé. Então não tem como a gente falar não é de Adão, né? E não falar que não é de Noé, porque a Bíblia dá... Porque a humanidade recomeça com Noé. Ela recomeça ali com Noé. Agora, pastor, o tema de hoje a gente está se perguntando se de fato esse dilúvio foi universal, mundial, ou se foi regional, local, não é? Essa é a nossa pergunta principal, né? Porque alguns dizem que se as águas cobriram até 7 metros, né, além dos picos, né? Por exemplo, se pensarmos no Monte Everest, por exemplo, a montanha mais alta aí do Himalaia, né, ou talvez do mundo, né, a quantidade de água seria absurda, né? Seria totalmente absurda. A Terra não aguentaria o peso de tanto volume de água. A pressão de toda, né? Então, e o que a gente responde? Será que foi o mundial, universal, ou foi só local, só lá da Mesopotâmia, né? Entre os rios ali, que a civilização nasceu ali. Só existiam vidas ali? Então, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Será que a humanidade só se reduzia ali naquela região da Mesopotâmia? Ou foi realmente o mundo inteiro, universal? Então, pastor, nós temos alguns pensamentos, algumas diretrizes que alguém toma, né? Por exemplo, se o dilúvio tivesse sido local, Noé não precisaria ter construído uma arca do tamanho que aquela arca foi. Era mais local. Por que chama? Por que alguns imaginam de alguma coisa mais local? Porque a população provavelmente não era tão grande quanto ela se tornou depois, né? Então surgiu o pensamento de que ela foi mais local, né? Outro pensamento também, que se ela fosse só local, Noé não precisaria estar correndo atrás, aliás, não correu, os animais vieram a ele, mas não teria esse pensamento, esse problema, por exemplo, porque os animais já faz parte deles sair do perigo. Então eles iriam procurar um lugar mais alto, já para longe daquela quantidade de água, aquela região, né? Alguns colocam a pergunta, de onde vieram as águas? Né? Porque a pressão que esse globo sofreu foi extremamente violenta, né? Então, a ideia realmente, como existia ainda o vapor, aquele vapor ficou reservado nos céus, né? E naquela ocasião foi quando Deus abriu realmente as comportas do céu e foi tempestade, tempestade, tempestade. Sem contar as fontes que fluíram. Então isso fez realmente com que chegasse, pelo menos na minha visão bíblica,
foi realmente no globo inteiro. Tá? Então, tem duas teorias, né? A primeira que foi universal, mundial, o dilúvio atingiu o globo terrestre todo, né? Com águas acima dos montes, mais altos. 7 metros, né? E aquela teoria que fala que é apenas naquela região da Mesopotâmia que houve o dilúvio. Exatamente. Né? Indo agora um pouquinho para o Novo Testamento, pega lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o que Pedro tá falando. Muito bem. Tem uma pergunta do Ed, nosso diretor aqui. Daqui a pouco eu vou colocar. O pastor Silvio está procurando o texto. 2 Pedro. 2 Pedro 2,5, é isso? É 2,5. Timóteo. Enquanto ele está procurando, quero agradecer o carinho da sua companhia ao nosso programa aqui, viu? Espero que você esteja já sendo edificado com o nosso bate-papo. Vai lá, pastor. Eu vou ler do 5, né, pastor? 2,5? 2,5. 2,4, 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-os a exemplo o que acontecerá com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino, que não se tinham princípios morais. Então nós vemos que a própria Bíblia, ela se completa, né? Então, realmente, eu creio nesse dilúvio, foi universal, não foi local, tá? Mesmo porque não teria... Voltando um pouquinho só atrás, existem algumas pesquisas que foram feitas e encontraram ossos humanos em locais que se imaginava que não tinha ainda vida ali. Animais também encontrados mortos. Animais marinhos, montes. Mortos em locais diferentes fósseis, daquilo. né? Fósseis, né? Fósseis. Então, é uma prova que realmente o dilúvio foi universal. Não tem... E nós podemos ver, né, quando eu falo aqui sobre o dilúvio, no mesmo capítulo 7, né, que diz que eles entraram na arca, depois dos 7 dias choveu, né? Quando a questão da água, até no versículo 11 do capítulo 7 diz: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Então está bem claro aqui, as comportas dos céus foram abertas, se abriram. Então não tem como nós questionarmos que a água teve sim, ou abrangeu o próprio... Que ele fala todas, né? Todas as fontes. E essa palavra todas não é parcial, né? Para todos os montes. Ela envolve agora, assim, querendo trazer um pouquinho de especulação aqui, nós estamos batendo papo. Claro. E os dinossauros? Eles entraram na arca? Não. Pelo menos eu imagino que não. Tá? Eu creio. Tem algumas pessoas que não creem nos dinossauros. Né? Mas eu acho que isso foi totalmente uma época pré-diluviana. Né? Então eu creio sim que existiram esses animais gigantescos, né? Mas na época de Noé já não existiam mais. Na época de Noé, eu já imagino que não existiam mais. Existia também uma teoria que quando Satanás foi expelido para a Terra, como um meteoro, né? Satanás e seus anjos, né? Os seus seguidores, já existiam a Terra, já existiam os dinossauros, e quando ele caiu na Terra como um meteoro, tipo do meteoro, exterminou todos interessante. Os dinossauros. Porque a gente sabe que eles existiram por causa dos fósseis, né? Só que a gente tenta encaixar na história, né? Dá tentar achar um lugarzinho para colocar, né? Mas eu vejo assim,
embora seja uma teoria, né? Mas vejo que é uma teoria bem válida, porque eu imagino que Satanás não deixou barato a queda dele, não, né? Ele realmente fez algum tipo... Fez estrago. Já começou a fazer estrago. Fez um estrago muito grande quando grande. ele foi enviado para a Terra. Muito bem. Então, pastor, o Ed está nos perguntando assim: como Noé alimentava a família e todos os animais por tanto tempo, sem terra para cultivar? Bom, é claro, a Bíblia não diz, né? Mas eu imagino que por que foram 7 casais de animais puros? Justamente para que eles pudessem ter uma alimentação. Durante a navegação, ele não tinha como fazer fogo lá, porque senão Não pegava... sei, não sei. Eles armazenavam. Não sei. A arca tinha 3 andares. E cada andar tinha um pavimento específico só para alimento, só para animais e para as coisas essenciais da vida. A arca tinha 135 metros de comprimento. É mais do que um tamanho de um campo de futebol. Então eu tenho na Bíblia que eu tenho, ela tem uma foto, a ideia dela, e um caminhão depois basculante não, aqueles tipos de carregar óleo, né? Sim. Apenas não é nenhum centímetro da colocação, né? E se fôssemos olhar, dariam 4.100 metros cúbicos. Entendi. Dá para colocar bastante lá coisa aí. Dentro da arca. Existe nos Estados Unidos hoje uma réplica que é aberto à visitação. Até esqueci o estado, mas eu vou até pesquisar, depois eu coloco aí no chat. Que é uma réplica assim do tamanho original da arca. E você pode entrar dentro e tem a Noé, os animais, né? É muito interessante. Gênesis 6, 14 a 16, ele vai falar especificamente sobre a arca, né? Que ela tinha 135 metros de comprimentos, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Isso dá um total de 41 mil metros cúbicos de espaço para colocar. Eu creio que, evidentemente, naqueles 7 dias que foi o preparativo de Noé para entrar na arca, eles já abasteceram a arca de tudo aquilo com que eles iriam precisar. Inclusive, deve ter mudado a dieta dos animais carnívoros, né? Porque, eu acredito que já nessa época período, o leão deve ter comido um pouquinho de cereal, alfafa. Né? Olha, ela também ficaram 1 ano praticamente na arca. Os animais se procriaram lá dentro também. A gente não tem essa informação, mas pode pensar, né? E uma parte dos animais procriados lá foi feito por alimentos desses animais que eram carnívoros. A gente não tem essa informação. Essa informação é uma informação que se tanto assim que Noé e a família dele também não houve procriação lá dentro. Sim, né? sim. Então, mas, é algo que nós estamos conversando, é um bate-papo, né? É algo para que a gente possa entender como é que foi, né? Realmente. Não é heresia. Não. Agora, com toda essa água, toda a humanidade existente naquela época morreu. Morreu. A exceção de Noé e os seus familiares. Está bem claro na palavra de Deus. Não teve chance nenhuma de sobrevivência. Todos os animais quanto humanos. Inclusive, existe também uma teoria, porque Noé tinha 600 anos, né? Quando começou a chover. Mas ele tinha 500 anos quando Deus começou a falar com ele sobre o dilúvio. Para ele construir a arca, né? Então, levou 100 anos. Então, nesses 100 anos, alguns falam 100, 120 anos, né? Então, veja como é interessante. Deus alertou aquele povo durante 100 anos. Quer dizer, um século. Um século falando, olha... Um século a misericórdia de Deus. Emendem, cuidem-se, mudem os seus caminhos. Pregando o arrependimento. E o Noé, com certeza, estava pregando o arrependimento. Né? E, no entanto, deve ter sido alvo de muita gozação. Porque não chovia, né? Então ninguém ia acreditar. Quem fala, o que é isso? Né? Tive que explicar talvez o que seria a chuva. Né? Voltando para o nosso ouvinte, né? Que em Gênesis 2:6 a gente tem informação
que um vapor subia da terra, né? Era assim que a terra era irrigada. Era irrigada. Então não tinha chuva. Né? Exatamente. Então quando ele fala que vai chover, ninguém entendeu nada. O que é isso? Né? Dilúvio. Só ele acreditou. Exatamente. E então, e trazendo para os nossos dias, Deus está tendo paciência também com a humanidade hoje. Né? Porque nós temos lá em Apocalipse o que é que vai acontecer. Né? A abertura do selo, as trombetas, as taças. Né? Então, Deus está permitindo que nós possamos pregar o Evangelho hoje para que as pessoas mudem as suas atitudes, aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Infelizmente, muitos não vão. Né? Então, Noé teve aquela chance de pregar o Evangelho ali, o povo teve a chance de ouvir, de se arrepender, mas não foi isso que aconteceu. É verdade. A gente tem que também lembrar a perversidade, como está no capítulo 6 né, de Gênesis. Por que aconteceu isso? Por que Deus cirou-se contra todo o povo? Né? O Senhor viu, capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinham aumentado, né, na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Então, se a gente olhar, nem o pastor Elcio falou, para os dias de hoje, o que está acontecendo, os homens, né, que hoje estão inclinando para o mal. Já estão inclinados, né? Já estão inclinados. Aí vem a grande pergunta, né? Porque no capítulo 9 de Gênesis, você lê a respeito da aliança que Deus fez com Noé, não é? E aí ele coloca assim, olha, versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança com vocês, com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Ou seja, a terra não será mais destruída por dilúvio, né? Como se não vai ter dilúvio, vai ser o quê? Como nós lemos na 2 Pedro, Sodoma e Gomorra foi com o quê? Fogo e enxofre. Fogo e enxofre do alto. E aí a gente vê que Deus, né, a ira de Deus, né, a justiça de Deus, com o homem ímpio, a pessoa ímpia, o perverso, vai cair sobre eles. Mas o fogo e enxofre? Não, pode ser de outro, com fogo e enxofre. A água não mais. A água não mais. A água é uma aliança que Deus fez com Noé. Não mais destruir a terra com água. Com água. E aí... Então sobra o fogo. Sobra o fogo, né? Fogo e enxofre. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade, quando eu vi pela primeira vez essa palavra, né? É uma freguesa da minha mãe. Minha mãe é costureira. E ela falou assim, na Bíblia está escrito que a terra não vai mais ser destruída pela água, então vai ser destruída pelo fogo. E eu fiquei apavorado. Eu lembro que eu fiquei apavorado. E não foi, acho que não é só o pastor, não. Eu, quando bem jovem, eu fazia parte da Igreja Presbiteriana Independente. E lá tinha um presbítero, um português, muito servo do Senhor, e quando ele pregava, ele só pregava sobre Apocalipse. A igreja saía preocupada, os membros saíam, nossa, mas será que é assim mesmo? Então, não é privilégio seu, não, pastor. Então, muitos que estão na igreja ficam realmente... Aliás, qualquer estudo de Apocalipse, já no comecinho já diz isso. As pessoas ficam preocupadas. Nós fizemos aqui um estudo sobre Apocalipse. Sim, verdade. E nós falávamos bem claramente, não fiquem preocupados. Verdade. Porque Apocalipse é a vitória de Jesus Cristo. É verdade. E não os problemas. Muito bem. Opa, temos perguntas aqui. O nosso querido irmão e amigo Sérgio Pomelli. Sérgio, bem-vindo. Quanto tempo demorou para construir a arca? Dizem 120 anos. Qual a real função aos olhos da Bíblia? Será propagar a humanidade?
qual é o recado de Deus? Mudança. O recado de Deus Arrependimento, arrependimento, que se convertessem. Esse é o recado que ele deu naquela ocasião e continua dando para nós hoje. Arrependam-se. Arrependimento. Quer dizer, e Deus está dando outra chance também, né? Sim. Porque se Noé levou 120 anos ou um século para construir a arca, e a construção da arca era uma pregação, Exatamente. né? Agora temos Nós tempo... temos uma liberdade muito grande, temos uma ferramenta que é tanto para o bem como para o mal, mas a internet permite que a gente propague o evangelho, né? E eu imagino, talvez algumas pessoas discordem do pastor Edson, mas Deus está tendo paciência. Sim. A paciência dele só vai acabar nas taças. A misericórdia Que de Deus ali já não vai ter mais se renovam a cada manhã. Não tem. Em relação à salvação aí, que como o Sérgio falou aqui, né? O que é, né? Qual é a função dos olhos da Bíblia da Arca, né? É olhar, né, aos olhos para Deus, né? Que Deus tem misericórdia com aquele que se arrepende. Noé era uma pessoa agradável aos olhos de Deus, reto, justo. E hoje, como é que nós temos, como é que nós somos salvos? Olhando para onde, né? A gente olha para a cruz, não olha para a arca mais. Agora Eles podiam olhar para a arca e se arrepender. Né? Exatamente. E agora nós temos que olhar para a cruz e se arrepender. Exatamente. Com o sacrifício de Jesus que foi feito. E foi bem claro na entrada da família de Noé que Deus lacrou a porta da arca. Quem fechou a arca foi Deus. De fora, né? De fora para dentro. De fora. Lacrado de fora. Então não tinha como. Conseguiu sair depois. Né? Mas naquela ocasião nem entrava nem saía. É verdade. Quem entrou, entrou. Quem ficou fora. Alessandra Faria, acho que o pastor conhece. De vista. Deus foi tão amoroso que ainda deu 100 anos para o povo se arrepender. Ou seja, durante toda a construção da arca, que levou um século, exatamente. Né, o povo teve a oportunidade para se arrepender. Eles ouviram. Só que a Bíblia diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, não estavam nem aí. Não estavam nem aí. Estou nem aí, né? Estavam nem então, aí. Só que depois as consequências... E é interessante, né, pastor? Veio. Porque a gente tem hoje o livro do Apocalipse. Nós temos a Bíblia, né? Sim. Livro do Apocalipse, avisando que vamos ter de novo o juízo de Deus. Temos Daniel, né? Daniel que nos alerta. Mateus, né, Mateus 24, 25. Sinais. Né, Tessalonicenses. Avisando, né, e tem gente que não está nem aí. Não está nem aí. Acho que isso aqui é um mito. Não, isso aí não vai acontecer. Né? Quer dizer... Só muda o endereço. Então. Exatamente. Aliás, o ser humano é assim, né, pastor? Desde o início. Desde o início. Já começou... Já começou. Já dando ouvido a quem não deveria dar, né? Aqui, eu acho que é Rose Ribeiro. Rony Ribeiro. Onde se encontra hoje a Arca de Noé? O que aconteceu com a Arca? Alguns estudiosos dizem que está ainda lá no Monte Ararat, né? Que fica ali na região da Armênia, Turquia. Mas o governo proibiu, inclusive, né? De qualquer pesquisa. Existe uma pesquisa, uma foto de satélite, né, que vê além da vegetação, que vê mais por baixo da terra. Que existe provavelmente um objeto ali, né? Que se... Pode ser que seja arca, mas não... É difícil também, né, pastor? Porque era de madeira, de madeira. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? Mas dependendo de onde está também... Já se né? passaram, muito mais de 3 mil anos, né? Não é. Muito mais de 3 mil anos. Muito mais de 3 mil anos. Quer dizer, o material se deteriorou. Nós estamos falando por volta de 2000 E ainda assim, Deus não deixa também que algumas coisas, alguns objetos sejam preservados para não virar objeto de adoração. De adoração. Idolatria, né? Idolatria. O caso do corpo de Moisés, né? O corpo de Moisés. A própria cruz de Cristo. A própria cruz, né? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? Então, tem gente procurando aí, mas... Então, provavelmente, né, se tiver alguma coisa, né, da Arca... Está lá no Monte Ararat. Dizem que tem encontraram uma mancha lá, que entendem que aquela mancha seria, né? O local onde a arca... Aquela revista Seleções, uma vez eu li uma edição,
que conta histórias estranhas naquela região, né? Que diz respeito a aparições, enfim, né? Os lapões, que são os nativos daquela região, contam histórias estranhas a respeito do local, do Monte Ararat ali. Mas a gente não tem prova nenhuma, isso né? não temos, é só comentário, né? É que ele fala dos OVNIs, né? Todo mundo fala que tem, mas qual comprovação Cadê? disso, né? Cadê um objeto? Cadê? Embora a arca tenha existido. Sim, né? embora, mas como foi falado, provavelmente é justamente para não servir de um instrumento de idolatria. E a arca, a gente crê que existiu mesmo, né? Até negócios arqueológicos aí que acharam, né, animais marinhos nos montes altos. Os fósseis, uma prova que a água subiu mesmo. Né? Aconteceu algo extraordinário, né? Que Deus salvou, né? A humanidade através de Noé. Deus salvou a humanidade, mas a Sandra Russo, pastor Edson, está perguntando por que os animais foram destruídos. Quer dizer, eles subiram em pares, né? Os animais subiram em pares, entraram em pares dentro da Arca da Aliança, mas não foram todos que foram. Ficaram animais de fora. Ficaram de fora. Então ela está perguntando por que os animais foram destruídos. A Bíblia não diz, né? E nós temos que dizer que o nosso papo é papo com a Bíblia, nós temos que tomar por base a Bíblia. Mas a gente pode imaginar, né? Por que Deus fez com que só um casal de animal impuro fosse mantido vivo, né? Justamente para não haver proliferação dos animais impuros, né? Então eu imagino que a maior parte dos animais foi justamente porque entrou dentro da justiça de Deus. Nós não podemos avaliar isso. Se Deus agiu com justiça para o ser humano, né? Alguém pode falar, mas os animais não têm nada a ver com isso. Né? Mas nós não sabemos como é que eu posso falar? Não podemos imaginar a total justiça de Deus. Né? Resolveu ele preservar apenas um par, né? Eu não me lembro agora, se o pastor souber me localizar. Deus faz o que ele quer, como ele quer, ele salva quem ele quer. Sim, né? sim. Então, ele é soberano. Isso é eu soberania. vejo isso, a soberania de Deus. Deus entendeu que seria assim e foi assim. Não tem uma explicação plausível que o ser humano possa dar. A Bíblia não diz. Ele não permitiu que a espécie fosse extinta. Né? Tá? Mas ele escolheu apenas um par de cada espécie. Animais, exatamente. Então, muito bem. É a minha visão. Né? Eu vejo aí, coloco sempre, como tenho colocado em alguns outros programas, a soberania de Deus. Deus é soberano. Então, essa foi a vontade dele. A vontade dele prevalece em todo e qualquer tempo. Não dá para a gente explicar por que fez isso. Né? Com relação aos homens, sim. Com relação aos homens, está bem claro. Né? A Bíblia diz bem claramente, por causa da corrupção e da maldade que estava se avolumando dia a dia. Perversidade do homem. Está bem claro no capítulo 6. Muito bem. Então tá aí, Sandra. Foi por causa da soberania de Deus, né? Ele resolveu assim. Eu, pelo menos, e aí a gente entendo assim. A gente que gosta do porquê, né? A gente fica meio no ar. Assim. A gente esquece de perguntar então, para quê, às vezes, né? O porquê das coisas, a gente nunca vai saber tudo, todas as coisas. Né? Como os animais se procriaram e existem milhares de espécies hoje de animais. Não sabemos o porquê, como, né? Mas sabemos o que aconteceu e que foi verdade, né? A gente crê nisso aqui e um dia, né, quando estivermos lá, que nem se fala, né, pastor? A gente pode até quando estivermos lá na glória com Deus, né, a gente pergunta para Noé, pergunta para Deus. Para o próprio Deus, né? Deus, face a face, né? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido aqui e eu queria já fazer com que esse momento seja um momento de intercessão. Você que está nos acompanhando,
neste nosso programa, você pode então colocar o seu pedido de oração. E eu quero colocar aqui os nomes das pessoas que estão nos acompanhando e que estão pedindo oração. A Raquel Boff, o pastor não conhece, né? Sérgio Pomelli, oração por todos. Pedro Valeriano, saúde, artrose no joelho. Ana Fazioli, Francisco José, saúde da família. Márcia Adelaide, saúde, está com esofagite. Cleusa Conceição, saúde. Maria Judite dos Santos, saúde. Alessandra Faria. Júlia Parus, saúde, câncer. Judite Cabreira. Mário Deugildice, esposa Tiego, saúde. E Sandra Russo. Então, pastor... Eu quero acrescentar o Santos, que ficou paraplégico, sim. e ele está com uma escoliose. Com as feridas, né? As feridas na costa muito feia mesmo. Que Deus possa restaurar, que está muito feio mesmo. Vamos incluir o Santos e a sua oração também. Cida Spachaquércia também. Essa já tem o nome dela também lá. Já tem, né? Tá. Então nós vamos estar orando. Então o pastor Edson vai estar orando por esses pedidos e por você que está nos acompanhando nesse nosso programa. Maravilhoso e excelso Pai, nós te louvamos pela tua grandiosidade. Nós te louvamos, ó Deus, pelo benefício que temos da tua palavra. Sim, Deus. Isso para nós já é uma bênção, Senhor, ter a tua palavra em nossas mãos. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e pedimos que ela esteja impregnada cada vez mais em nossas mentes e em nossos corações. Mas eu lhe peço agora, Deus, por esses nomes que foram lidos agora. Sim, Deus. Nós sabemos que tem problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de relacionamento. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor para que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua bênção sobre cada nome que foi pronunciado aqui. E acrescentamos também alguns nomes que estão em nossas mentes, ó Pai. Nomes que não verbalizamos, mas que o Senhor sabe o que vai na nossa mente e no nosso coração. Por isso, ó Deus, que segundo o teu querer, segundo a tua vontade, o Senhor possa liberar providências para essas vidas que necessitam de ti. Sim, meu Deus. Aliás, ó Deus, todos nós necessitamos do Senhor. Sim, Deus. Por isso, ó Pai, eu coloco também diante do Senhor o teu servo, o pastor Kenji, para que o Senhor possa colocar a tua boa mão sobre ele, Senhor, na sua enfermidade, no seu ministério, que o Senhor possa agraciá-lo, Senhor, curando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Amém. Lembramos, ó Deus, de várias outras pessoas. É uma lista muito grande, Senhor, mas eu sei que para o Senhor isto não é nada. Amém. Por isso, ó Pai, nós já oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor está não só nos ouvindo, mas sim derramando as tuas providências segundo a necessidade de cada um. Amém. E assim nós podemos orar agradecidos, que estamos orando em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Graças Graças a Deus. Amém. Amém. Muito bem. A Celina Knupp também pede oração, cirurgia de uma hérnia. Elizabeth Celina, Vítrio Elizabeth Vítrio também. agora. Celina, nós vamos colocar o seu pedido de oração no nosso livro de oração. Vamos sim. Todos os dias, o seu nome e os nomes de todos que foram citados aqui serão apresentados ao Senhor pelo nosso ministério de intercessão. Né? Muito bem. Considerações finais, então. O dilúvio foi mundial, Sim. né? E foi o juízo de Deus que caiu sobre a humanidade Exatamente. corrupta. Eu coloquei aqui uma frase, pastor, quando eu preparava nosso comentário. Sim. Seja como for, o que realmente importa é que para Deus, o nosso Criador de todas as coisas, nada é impossível. Amém. Assim, não seria nada difícil prover as águas para que o plano de Deus lograsse êxito. Então, se surgiu a dúvida de onde vieram as águas, para Deus nada é impossível. É verdade. Então ele é soberano, como falamos. Então foi vontade dele e assim se fez. Tá bom. Seu recado final, rapidinho, pastor, para o nosso ouvinte. Que você tenha apreciado aquilo que nós falamos, que tenha atingido um objetivo seu, mas
O principal objetivo nosso é dizer que nosso Deus é soberano. Amém. Para Ele, todas as coisas contribuem para o bem do ser humano. Infelizmente, nem todos entendem assim. Deus o abençoe. Até o nosso próximo programa. Nós, como cristãos, creem na Bíblia. A minha mensagem é que, assim como aconteceu nos dias de Noé, o juízo final virá. E aquele que estiver, que nem eu falei aqui, né, olhando para a cruz de Cristo, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, será salvo. Como Noé foi salvo. Como Noé foi salvo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, no nosso programa. Que Deus te abençoe e que possamos estar juntos até o próximo programa. Deus abençoe e até mais.